Olá, boa tarde, bom dia para mim ainda. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso A Obra e o Autor, e hoje nós estamos com Ismael Borges. Muito prazer, muito obrigado por você estar aqui, por você fazer parte desses nossos eventos, né, que a gente traz sempre para poder divulgar vocês, mostrar o trabalho de vocês, e isso é muito legal. Seja bem-vindo ao nosso A Obra e o Autor. Fale um pouquinho para a gente, um pouquinho de você, por favor. Obrigado, para mim é um grande prazer fazer parte desta família e, acima de tudo, aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre os meus trabalhos. A obra e o autor é um privilégio para qualquer escritor. Ismael Borges é o meu nome, escritor. Comecei a dar os primeiros passos através da editora Esperança, na altura, projeto Custo Zero, e de lá para cá, os meus horizontes com relação à literatura foram aumentando cada vez mais. Como escritor, eu olho a editora Esperança como sendo aquilo que é o primórdio dos meus passos. É uma escola, um local ideal para o crescimento. E já fora, Ismael é aquele cara que tem a capacidade de levar a literatura mais além, podendo influenciar outras pessoas e dar o pão na nossa mesa. Se fizermos isso, estamos descansando logo. Então, como Está travando só um artista, eu pouquinho, reconheço Ismael. que vamos ter dificuldades. E os grandes artistas são aqueles que conseguem sobreviver à verdade. Ok? Eu, como artista, alguém amante da arte, eu tenho a plena certeza de que vamos viver dificuldades. E só é considerado um artista quem realmente consegue enfrentar essas dificuldades, e sair vencendo. Então, o Ismael é um batalhador com relação à literatura, alguém que sabe que vai encontrar obstáculos e está disposto a vencer esses obstáculos. Muito bom. Eu vi pela sua biografia que você morou em Luanda, né, na sua infância, e que hoje você mora em Malange. Como que Luanda marcou para você a sua infância e o que Malange traz de novo para a sua identidade pessoal e literária hoje? Eu considero Luanda, para mim, o berço. Aquele local onde nós tínhamos a possibilidade apenas de sonhar. E, através dos primeiros passos na escola, eu pude lidar com colegas com várias habilidades. Tanto é que os meus interesses pela literatura foi através de observar um dos colegas meus, Milton Soca Daniel, e é um cara muito legal, muito hábil na escrita. Então, aquilo despertou um interesse em mim. Mas Luanda não me dava todos os recursos necessários para mim continuar a crescer. Luanda é muito aberta e a atenção não era tanta. E na altura, enquanto estava em Luanda, eu não era funcionário público, como disse, não tinha um trabalho. E para um artista, sem um trabalho, tentar sobreviver não era mesmo fácil. Mas organizei todos os meus esboços em Luanda. Só estava à espera de uma oportunidade para materializar aquilo que é o sonho. E nessa altura entra na minha vida a editora, o projeto Custo Zero, que era, na ausência de recursos financeiros, as propostas apresentadas pelas editoras de que eu poderia entregar o trabalho, eles fariam o trabalho, depois eu teria 10%, e eram propostas que não convenciam. Então, para mim, era do tipo, acredito na qualidade dos meus escritos, vou mantê-los comigo e quando surgir a melhor oportunidade, eu vou publicar os meus livros. E as melhores oportunidades surgiram através da editora Esperança, na altura projeto Custo Zero. Depois daí, Que bom. tinha que dar um pulo para província. Que bom que deu certo. Ok. Pode continuar. Sim. E já Malange,
para mim foi a terra fértil, foi o campo aberto para poder colocar as sementes da literatura. Porque eu vim para Malange em função da minha entrada na função pública para a área da educação. E trabalhar em escolas me dá a oportunidade para trabalhar com muitos alunos, lidar com a direção da escola, então eu tenho um público muito mais abrangente. Depois também percebi que o projeto de expansão da literatura em Malange era um projeto muito fechado, mas eu tive a audácia de confrontar o Gabinete Provincial da Educação, apresentar projetos ligados à literatura e algo que eles fizeram era emitir uma carta para cada uma das escolas existentes na província de Malange, de modo a não colocar nenhum obstáculo para qualquer projeto de Ismael Borges ligado à literatura. Isso foi uma porta, os espaços para divulgação das minhas obras eram completamente abertos através daquele documento, então isso foi uma estrada e era só ter o meu carro com combustível suficiente para poder deslizar nela. E foi assim que surgiu o projeto Sonhos de Malange? Ou é um outro projeto? Foi assim que surgiu o projeto Sonhos de Malange. Eu sempre acreditei de que os artistas devem ter capacidade de inspirar novos, ou as pessoas que acham que não têm oportunidade. Eu achei, assim como a editora Esperança me deu a oportunidade, é o momento de eu criar projetos, ao invés de colocar a província de Malange simplesmente a consumir as minhas obras, vou inspirar mais pessoas. Num bate-papo, um diálogo com o diretor do gabinete provincial, apresentei para eles o projeto onde teríamos que trabalhar com os meninos de 8 aos 13 anos, ouvir as histórias dele, lapidarmos essas histórias e temos o prazer de publicar essas histórias. E também não colocaram nenhum obstáculo, colocamos a capas nas escolas, receberam-nos bem, recebemos mais de 500 histórias contadas por crianças e, dentre essas histórias, tínhamos que olhar, por exemplo, para a originalidade das histórias. As crianças vejam muitos desenhos animados e muitas delas queriam trazer as histórias que eles já viram em outros livros, em séries, para a nossa obra. Então, tínhamos que selecionar, orientar as crianças e, felizmente, conseguimos ter o esboço que precisávamos e estamos a construir o sonho de Malange. Nossa, sim, sensacional mesmo, sensacional. Essa que é a antologia Malange que Sonhamos? Essa que você fez? Sim, sim, é esta. Essa que tem e o festival FEI Malange, né? Ele une tecnologia e juventude, esse festival. Também, eu vejo que você tem uma visão muito, muito ampla a respeito de juntar os jovens, né? Junto com... juntar tudo, né? Tecnologia, literatura, juventude, sim, que sim. é um desafio gigante. Eu acho... Eu, pelo menos, eu sempre pensei assim, como estudante, eu achei que a escola não dava o suficiente para os jovens. Porque para Angola, por exemplo, nós temos um número muito elevado de jovens que abandonam a escola porque acham que a escola não agrega aquilo que ele precisa para aquilo que é a ambição dele. Por exemplo, naquilo que tem a ver com futebol, muitas das vezes eles acham que não encontram o suficiente na escola, então preferem abandonar a escola para se dedicarem ao futebol. E depois de muitos anos, a carreira de futebol, como é uma carreira muito curta, eles terminam a carreira com mais tempo suficiente para continuar a viver. Muitos dos jogadores acabam por depois começar a mendigar nos clubes, achando que os clubes devem favor a eles, mas era a base de um contrato. E na zona onde eu vivia, eu percebi que muitos jovens com talento achavam que a escola era um obstáculo para aquilo que era a visão deles com relação ao futebol. Criei o primeiro projeto, que era o Fute Escola. Ao criar esse projeto Fute Escola, o que eu fiz? Era criar torneios de futebol, ou campeonatos de futebol, entre as escolas, onde somente quem tivesse ligado a uma determinada escola podia ser parte. Os grandes jogadores de futebol da nossa zona não estavam ligados a nenhuma das escolas. Eles tinham que recorrer a essas escolas, fazer a matrícula, porque queriam participar do futebol. E, felizmente, muitos deles terminaram o ensino médio e tornaram-se profissionais.
Então, eu acho que a escola tem que ter essa componente, porque não acredito que um país é só feito de engenheiros. E quando cheguei para Malange, também notei que era o momento de poder dar um maior input com relação àquilo que é a tecnologia. Mas eu pensei, se as escolas não criam incentivo para os alunos com relação a esse interesse tecnológico, onde é que eles vão buscar? Se olharmos para os nossos alunos e achamos que eles são o futuro do amanhã, que futuro esperamos se agora não colocamos nossos alunos a semente da tecnologia? É, tem lógica. Porque, querendo ou não, a tecnologia está aí. Não tem Convoquei um como grupo de professores você ligado à desassociar, área né? de... Yeah. O que eles disseram para mim era simplesmente, isso não vai dar certo. Eu disse Ah, para eles, eu acredito, eles dizem que trabalharam mais de 15 anos e têm experiência suficiente, que eu era novo aqui na província, então essas ideias todas não dariam certo aqui. Eu disse para eles, sim, pode não dar certo, mas pelo menos vamos tentar. Realizamos a primeira edição do festival, foi top. Eram apenas 60 alunos participantes na primeira edição do festival. Realizamos a segunda edição do festival, o governo provincial colocou para nós a mediateca com todas as condições criadas. Nós, como comissão organizadora, trabalhamos para a premiação dos vencedores e foi top. A televisão pública de Angola fez a cobertura da segunda edição do festival. Na terceira edição do festival, o governo provincial de Malange decidiu assumir todas as despesas, desde o passo, a premiação, a recepção dos alunos provenientes de outras zonas. Então, nós temos uma marca da tecnologia em Angola. E para nós é considerado como sendo uma semente para cultivar nos estudantes o interesse pela tecnologia. E assim, no futuro próximo, podermos ter realmente pessoas formadas. Porque eu não acredito que esse interesse pela tecnologia deve começar no ensino superior. Nós não tivemos isso na base, nós vamos ter mecânicos no ensino superior, pessoas que fazem o ensino superior dessa área, só porque querem ter positivas e querem ter um diploma na área. Mas aquela paixão não existe. Eu acho que Malange, para mim, é um terreno ideal e tenho tido todo o apoio necessário para implementar esse projeto. é interessante porque isso também entra na parte da cultura, né? Você incutir cultura, né? Desde o início, assim como a gente teve a nossa cultura, a nossa geração é outra, mas assim, a gente também teve uma base para conseguir construir alguma coisa. E incutir essa cultura de tecnologia logo cedo, logo, né, para as pessoas já quererem aprender, né, e juntar isso ao esporte, que é uma coisa sensacional, que transforma vidas, né, querendo ou não, a pessoa, ela abre um leque, né, na vida da pessoa. E equilibrar tudo isso, né, como que a gente consegue equilibrar, né, essa tradição que a gente tem cultural com esse mundo digital que está chegando agora, né? Isso no seu projeto, como que você consegue equilibrar isso? É, eu tenho uma ideia com relação à tecnologia, e eu sempre disse, esse foi o lema da segunda edição do festival. O crescimento tecnológico é uma realidade. As pessoas inteligentes são aqueles que aceitam e aprendem a se adaptar a essa realidade. Todas aquelas instituições ou nações que refutarem ou absterem-se do crescimento tecnológico, elas vão ser bem obsoletas. Então, o que cada um de nós deve fazer para que isso seja uma realidade. O equilíbrio existe. Na realidade, o equilíbrio existe. Nós só precisamos orientar da melhor maneira os nossos estudantes para lidarem com isso. Na minha vida pessoal, tem sido... eu acho que, eu já digo sempre para o meu amigo Pedro Dias, eu acho que eu tenho pelo menos 28 horas ao dia. Porque eu tenho que cuidar das minhas responsabilidades com relação às minhas aulas, tenho que orientar os projetos. Na edição passada, por exemplo, nós colocamos um desafio, os alunos envolvidos nesse festival teriam que resolver problemas reais.
tinham que usar tecnologia para dar solução àqueles problemas. Quer dizer, temos problema na província, vamos pegar esse problema e vamos usar a tecnologia para mostrar para eles que a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. E qual era a grande dificuldade? 90% das instituições existentes aqui ligadas a essa área, os alunos têm 90% de carga teórica e 10 ou menos do que isso de carga prática. Quando os alunos perceberam que eles tinham que resolver um problema real, a maior parte dos alunos começaram a testes do projeto. Nós tínhamos a província de Luanda com um grande número de vamos perder em alunos de outras zonas. Tínhamos que dar uma formação a esses alunos no intervalo de... A primeira formação foi um intervalo de 2 meses e a segunda formação foi 2 semanas. Mas era das 8 horas às 20 horas. Era formação intensa. Os alunos participaram e acabaram por realizar o melhor projeto do festival. O projeto deles foi o projeto vencedor diante das 5 províncias que participaram. Então, isso é só para mostrar a eles que nada é impossível. Nós podemos atingir o nível que os outros países atingiram. Mas se internamente na nossa província, acharmos que os outros é que têm que fazer, então vamos continuar sempre a achar que nós não somos capazes. E como professor, eu sou engenheiro de formação, eu acho que o que eu tenho que transmitir aos meus alunos é a capacidade e a habilidade de saber fazer. Felizmente, eles já acreditam nisso. Tivemos alunos comprometidos com a FIELDA, nesse caso. E os nossos projetos vão crescendo. Entendi. Interessante, né? Igual você é voltado, a sua formação é voltada para computação, tecnologia, engenharia. Como que como que isso tudo influencia você enquanto escritor? Como que isso é colocado dentro da sua rotina, na sua rotina de escritor? Porque são 2 polos totalmente diferentes, né? Um é muito exato e o outro é mais de escrita, é mais de pensamento. Como que isso influencia a sua vida enquanto escritor? Na realidade, parece que são mundos completamente diferentes, mas não. Eu já consigo ver a tecnologia em tudo. Quanto mais pequeno, eu sempre achei que faltava alguma coisa. Por exemplo, Angola é um país onde até já teve históricos de bons escritores. Quando falam de Wayne Chito, falam, por exemplo, de Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, falam de Alexandre Pereira e muitos outros bons escritores. Mas só que essa geração de bons escritores passou. Nós temos a Maria Eugênia Neto, que foi a esposa do primeiro presidente da República de Angola, que, por sinal, ainda é a maior referência da literatura infanto-juvenil no país. Quer dizer, depois da Maria Eugênia Neto para lá, quase que os escritores deixaram de olhar para as crianças. E, atendendo às necessidades que eu passava do ponto de vista financeiro, eu sempre encarei que o meu conhecimento, as minhas habilidades, seriam o principal foco para ter os recursos necessários. Eu fui trabalhando com crianças, mas o que percebia ao trabalhar com essas crianças? Não havia contos para essas crianças que fossem adequados à realidade deles, que pudessem surgir ou servir de inspiração para elas. Os poucos livros que existiam de contos infantis juvenil eram livros provenientes de outras realidades, que para essas crianças com um custo de vida muito baixo, era quase impossível adquirir esses livros. Eu disse, então, por que não trabalhar com esses meninos para eles? Então, aos meus 15, 16 anos, eu já havia criado alguns projetos ligados à literatura infantil, né? Só que não tinha como materializar assim, produzindo livros. Então, eu tinha vários rabiscos. Quando comecei a fazer o ensino médio, me deparei com o meu Quissoca, aquilo só ampliou mais a minha visão com relação à literatura. Eu disse, agora eu tenho que começar a escrever. Custa que eu ter o meu livro. Então, eu já pensava o que fazer para colocar os livros mais próximos das crianças. Criamos um blog
que tornou-se o nosso desafio, fazer dos livros o maior brinquedo de uma criança. Perfeito. E atualmente tenho um amigo escritor, um cara que faz muito pela literatura angolana, muito. Um dia ele tem um reconhecimento necessário é o Beni Diambache. Tá travando um pouquinho. É um cara, o Beni Diambache é um amigo, um escritor angolano, que dá tudo de si para a literatura. Não só com o objetivo de colocar livros, mas criar projetos que impactam positivamente na sociedade mais carente. Então, é um grande modelo para mim com relação a isso. E antes de ir para o mundo da tecnologia, eu já tinha uma visão pelos livros. As influências que eu tive à volta também tiveram um grande impacto. Por exemplo, o meu pai, o Sidônio Borges, nesse caso, é alguém, também é engenheiro informático, também é engenheiro informático, mas antes de ser engenheiro informático também escrever agora, né? Então eu acho que empata essa inspiração, esse lado, a preocupação em atender a sociedade mais carente, uma vez que em algum momento eu já estive também no lado deles, e queremos fazer isso, trazer diversão, fazer com que as crianças aprendam a se divertir, gosta de jogar futebol, vai para a escola. Aqui já tem 3, 4, 5, 6 escolas, vai deixar fazer parte da equipe da escola. Então ela vai estar comprometida com a escola. Acabamos por formar o artista e o homem para a sociedade. Então, os meus projetos todos têm essa visão. Formar o artista e o homem para a sociedade. Entendi. E como que teve algum caso, alguma passagem com criança, algum escritor mirim, podemos dizer assim, que te impressionou, alguma história que te deixou marcada dentro de todos esses projetos seus? São as histórias dentro do projeto ou fora deles? Alguma coisa Dentro do que te projeto. marcou, porque acaba que fica tudo misturado, né? Acaba que, querendo ou não, você é uma pessoa Tá, que faz tá. multiprojetos. Dentro desses projetos em que você leva esse conhecimento, em que você trabalha nesses projetos para melhoria, principalmente das crianças, em algum momento houve alguma coisa que te marcou bastante? Sim, sim. Na realidade, a maneira como os meninos. Eu não esperava que houvesse tanta imaginação por parte das crianças. Por exemplo, eu quando entrei em uma das salas de aulas para falar sobre esse projeto, eu pedi que os alunos usassem do seu tempo para pensar no que podiam escrever. Dei para eles uma semana para escreverem e depois chamavam um de cada vez para ficar lá em frente por 1, 2 minutos, que fizessem assim algum resumo sobre o que eles queriam que fosse incluído no livro. E tem um menino, Pedro, deixa eu ver, e ele trouxe uma história que era o sonho de ser escritor. O sonho de ser escritor, o Pedro fez um resumo. Para ele era do tipo, ele em algum momento pensou que poderia ser um escritor, mas ele não sabia o que é um escritor, não sabia qual é a importância de um escritor. Aqueles 5, 10 minutos que nós temos para falar sobre o que é ser um escritor mudou a vida dele. E o texto do Pedro, que faz parte dessa história, é o menino que queria ser escritor. Ele faz um resumo, inclui detalhes, até os aspectos ligados àquela palestra, ele incluiu naquilo que é a história. Então, eu tenho aqui, deixa eu só ver, diz assim, o Pedro e o seu sonho de ser escritor. E vou pegar um trecho, ele diz assim, era uma vez um menino chamado Pedro. Num belo dia, Pedro ia para a escola e ao longo do caminho teve uma louca imaginação de ser escritor. Quando chegou à escola, a professora Luísa perguntou para todos os meninos o que gostariam de ser no futuro. Diante de muitas respostas, Pedro levantou ansioso e respondeu: Querida professora, eu gostaria de ser um escritor.
A professora Luísa olhou para o pequeno Pedro e respondeu: que bela escolha, Pedro. A colega Maria disse que queria ser uma jornalista. O Paulo disse que queria ser um policial. A professora disse o seguinte para os meninos: parabéns a todos, vocês têm belas escolhas. Até o sino do intervalo, o Pedro não saiu da sala e pensava alegre em como ser um escritor. De regresso a casa, o Pedro se perguntava: será que ser um escritor é uma boa escolha? No jantar, ele fez também esta pergunta ao seu pai: pai, será que ser escritor e ser um profissional na área, e ser um profissional na área seria bom para mim? O pai respondeu: é claro que sim, Pedro. Porque sem eles, quem podia fazer as tuas bandas desenhadas? Quem poderia escrever textos lindos que estão nos teus outros livros? O irmão do Pedro, Felipe, disse: os livros são muito importantes e os escritores muito mais ainda. No segundo dia de escola, quando Pedro escrevia na sua carteira, a diretora trouxe um senhor chamado Ismael Borges, que falava sobre o projeto de crianças que queriam ser escritores. Ah, ok. Então, ok. A maneira como ele levou o sonho que ele tinha, juntou com aquela cereja no topo do bolo que aconteceu, que é trazer para a sala de aula alguém que queria falar sobre um projeto. Uau, e a maneira também como os meninos estavam envolvidos em demonstrar valores, como a honestidade, solidariedade, o perdão. Eram muitas características boas que devem ser cultivadas a partir de criança, que os meninos mostraram isso nas histórias. E para cada uma das escolas, nós tomamos a iniciativa de pegar as virtudes existentes, o ponto focal sobre a qualidade que queremos transmitir às crianças nessas histórias e fazer a pala gigante. Então, acho que é um projeto muito bom, com temas como o valor da honestidade, lição de vida, que mostram como os meninos têm que lidar com os mais idosos, como eles devem ser generosos com pessoas carentes, como devem evitar discriminar, o bullying, que é um dos fenômenos nas escolas, é muito retratado também aqui. Os meninos, quando bem orientados, são capazes de usarem a mente fértil e dando asas à sua imaginação. Então, eu acho que estamos num bom caminho para atingir o objetivo. Nossa, muito, muito interessante. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Nossa, assim, estou aqui de olho no relógio, estou assim, meu Deus, o tempo está voando. Porque quando a gente, assim, a conversa está tão intensa que eu falei, meu Deus, espera aí. Bom, tem algum outro projeto em vista? Vai expandir esses projetos para outras províncias? Como que funciona? Sim, a ideia é expandirmos o projeto. Inicialmente, eu tinha a ideia de realizar um ano em uma província, depois irmos para outra. Só que é necessário que os outros governos provinciais tenham o mesmo comprometimento que o governo de Malange. Porque ao sair daquilo que é a nossa zona de conforto, para irmos para outras zonas, vamos voltar na estaca zero com relação a reiniciar, né? Uhum. Temos que procurar apoios e aqui em Malange eu acho que já é muito mais aberto. Por exemplo, com uma carta dirigida ao governo provincial, nós temos o espaço, temos os meios de ensaios, a partir do gabinete provincial, para liberarem os alunos em um momento normal de aulas para irem para um projeto do gênero. Então, vamos criar os sonhos de Malange, vamos fazer a primeira edição, o volume 1, volume 2, volume 3, até não podermos mais criar. Mas queremos que esses meninos passem pela transição. Os 42 meninos que estão a trabalhar agora, que pelo menos 10% deles, ou 20% deles, se tornem escritores, olhando para o lado infanto-juvenil. Porque os maiores sozinhos não conseguem fazer para toda Angola. Mas se colocarmos essas sementes, eles vão ajudar a fazer isso. E os mais novos vão poder ter em suas mãos materiais necessários. Vamos fazer isso. Por exemplo, tem um projeto
Já falei um pouquinho sobre esse projeto, na realidade, o projeto As Aventuras do Pequeno Angola. As Aventuras do Pequeno... Sim, As Aventuras do Pequeno Angola é um projeto que rola para todas as pessoas. Então, esse projeto vai levar a literatura e mais. Ao invés de simplesmente pegar as minhas obras e levar para essas zonas, eu acho que há muito mais impacto quando eles conseguem ver que o principal objetivo do escritor não é apenas vender para ter dinheiro, mas é, através da literatura, poder impulsionar e transformar mentes. Então, esses nossos projetos transformam mentes. As Aventuras do Pequeno Angola, ele traz a angolanidade, traz o que Angola tem de um pouco em todas as províncias. Traz os grandes desafios, preservação dos recursos naturais, a divulgação cultural, traz aí a essência dos idiomas. Por exemplo, na província de Malange, uma pergunta que eu fiz para muitas pessoas quando cheguei era: o que significa Malange? Porque as pessoas que estão aqui 20, 30 anos ou mais têm dificuldade de explicar o que significa. Uns dizem não, uns dizem que significa maluco, e tínhamos que fazer um estudo profundo com relação à língua quimbundo para poder trazer à tona dentro do livro uma explicação mais clara sobre a origem do nome Malange. Então, quando criamos personagens que são capazes de trazer cultural, faz com que tenhamos um livro realmente de angolano para angolano. E mais, que conseguimos mostrar para o mundo o que Angola tem de bom através da literatura. Então, é isso que nós fizemos. Vamos para outras províncias, sim. Através das Aventuras do Pequeno Angola, nós vamos viajar para outras províncias, trabalhar com os governos provinciais, trabalhar com as escolas. Se houver abertura para criarmos também antologias nessas províncias, assim como fizemos em Malange, para nós será de bom grado continuar a trabalhar e contribuir com o nosso saber para que realmente tenhamos Angola que sonhamos. Muito bom. Gente, assim, é pena que o tempo nosso é pouco, porque é tanta coisa que a gente quer saber, e a gente vai, à medida que eu vou conhecendo vocês, que eu estou assim, no processo mais eu estou do lado de cá, no Brasil, e eu vou conhecendo todo mundo que é da editora, eu fico cada vez mais encantada com a profundidade do trabalho de vocês, assim, é sensacional, dentro de uma realidade que a gente conhece que não é fácil, né? Dentro, somente a área de literatura, que pelo menos aqui no Brasil não é tão assim, valorizada, não é que não é valorizada, não tem tanto incentivo, né? E assim, nosso tempo está acabando, infelizmente, e eu só posso dizer que foi um prazer, e eu tenho uma última pergunta para você. Você vai me responder e também vai me falar onde que encontra as suas publicações, aonde que, se alguém quiser levar esse projeto seu para algum outro lugar, como que faz, se tem essa possibilidade. E eu quero que você me responda como que você gostaria que o Ismael Borges fosse lembrado nas próximas gerações. Eu gostaria que o Ismael Borges fosse lembrado como sendo alguém que colocou as sementes necessárias para fazer com que as crianças mantenham um equilíbrio necessário com relação à tecnologia e aquilo que é o interesse literário. Eu acho que não podemos ser grandes experts em tecnologia se não tivermos interesse pelos livros. E devemos usar os livros para nos ajudar a lidar com aquilo que são os desafios do futuro. Queremos entender o passado através das escritas. Queremos moldar o nosso presente através das instruções que recebemos e usar todas essas ferramentas para construirmos o homem do futuro. E isso envolve a tecnologia. Então, queria que fosse lembrado assim, como alguém que usou o máximo de si, usou bem o seu tempo, o seu recurso necessário e que nunca desistiu de contribuir para que Angola fosse realmente aquilo que nós sonhamos. Muito obrigado. Onde que se alguém quiser, por exemplo, fazer uma parceria, assim, que no Brasil a gente fala parceria, fazer uma parceria para levar esse projeto que você tem para outras províncias, tem como? Tem essa possibilidade da pessoa entrar em contato com você e conseguir levar para outro lugar? Tem, na realidade tem essa possibilidade, porque para mim, eu não gostaria que o Ismael fosse considerado como sendo o centro. Eu gostaria que as outras pessoas entendessem como é que ele funciona e que, independentemente do Ismael estar ali ou não,
e os ideais continuam a ser transmitidos. Então, quanto mais pessoas estiverem interessadas em pensar como vai partir dele e poder levar isso como modelo para outras zonas, influenciar crianças, construir gerações do futuro, não tem problema. Normalmente, o meu contato pessoal é a primeira coisa. E segundo, nós criamos uma equipa que é o FEI Malange. É uma equipa onde estamos a incluir nele pessoas interessadas de todos os cantos de Angola a fazerem parte do projeto. Então, a partir dessa equipa, nós participamos de informações necessárias. Né? Há tempos, tivemos 3 integrantes dessa equipa participarem na Conferência Internacional dos CEOs e tivemos agora uma equipa de 3 elementos a participarem na Expo Catoca, que é a feira diamantífera. Então, nós criamos assim, então, todas as pessoas que tiverem o mesmo interesse que nós e quererem fazer em benefício dos mais novos e em benefício da literatura, para nós será um grande prazer podermos partilhar com ele o nosso saber, passar as experiências, dar suporte necessário para que esse projeto se torne uma realidade. Deu uma travada. Deu uma travadinha aí no final. Adquirir onde adquirir as obras dos Mael Borges. Infelizmente, nós não temos obras dos Mael Borges em livrarias ainda, porque, atendendo o número de solicitações, nós tirar 500 exemplares da obra dos Mael Borges e, dentro dos prazos programados para venda, as obras terminam. E que o número de solicitações por parte das escolas tem sido muitas mesmo, muitas solicitações. Atualmente, estou a trabalhar com um cara, o Lica, Guilherme Lica, um cara muito espetacular, tem dado muito suporte na província de Luanda, uma vez que estou na província de Malange. Ele cria todo o aparato necessário e nós atendemos a demanda. Então, se desejarem fazer uma solicitação ou contactarem ao Lica Edições, poderão ter a obra do Ismael Borges. Para aquelas pessoas que fazem parte da editora Esperança, a partir do grupo, podem fazer uma solicitação através do Ismael Borges ou Pedro Dias, teremos as obras à disposição. Gente, até eu quero fazer parte do projeto. E como eu vim para o Brasil? Não, Pedro. Ai, eu gostei bastante, gente, estou encantada. O Brasil, para o Brasil é muito, muito mais fácil ter a obra. Na realidade, temos mais dificuldade em ter a obra em Angola do que no Brasil. Porque a fábrica do livro, lá no Brasil, tem sido uma das gráficas utilizadas para fazer a impressão dos livros. Então, para o Brasil, através da fábrica dos livros, é possível ter a obra. Entendi. É só contactar o Ismael aciona a fábrica do livro e a fábrica do livro faz chegar a obra até o local de quem solicitou. Eu estou arrumando a minha biblioteca nova, eu tenho que fazer assim, um apanhadão de todo mundo e vir tudo num pacote só. Ok. Ismael, então vamos... Pode falar. Eu disse, vamos criar todas as condições necessárias para termos os livros dos Ismael Borges nesta biblioteca. Muito bom mesmo. Gostei bastante de te conhecer, gostei bastante da nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo não perdoa. E, assim, eu quero falar para as pessoas que, assim, é sensacional o seu projeto, né? Esse projeto que você tem de Malange, deu vontade de fazer aqui no Brasil, para falar a verdade. Porque aqui também a gente tem dificuldade de mostrar, né? de levar a parte de literatura, a parte de tecnologia. Tem muitos lugares ainda que não tem acesso, nem sabe o que é tecnologia, imagina. Tem lugares assim, a gente fica surpreso quando a gente fica sabendo, né? Porque é uma realidade. Eu conheci várias realidades quando eu comecei, quando eu vim para a Editora Esperança, e eu conheci as realidades, muitas realidades. E eu só tenho a agradecer por vocês, por trazerem tudo isso para a gente enxergar um outro lado da história, né? De ver que tem pessoas que não desistem, tem pessoas que estão ali para seguir em frente. Então, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. E falar para o pessoal que venham nos assistir, que participem nos comentários,
E esse foi mais um A Obra e o Autor, com Ismael Borges. Obrigado. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos juntos.